Bom, então vamos começar essa rodada. No sábado, rapaz, que jogão, hein? Um jogão em que, assim, com os nervos à flor da pele, nós temos Flamengo e Corinthians no Maracanã. Onde vai passar esse jogo, Alan? Esse duelo das duas maiores torcidas do Brasil vai ser exclusivo do Premier neste sábado às 4 horas da tarde. É a grande aposta da Globo para vender assinaturas do pay-per-view. Afinal de contas, são os dois times que possuem o chamado mínimo garantido de contrato, né? Eles ganham independentemente do que venderem por assinaturas ao longo do torneio. E a Globo precisa, evidentemente, aproveitar ocasiões como essa para vender Premier. Tanto é que não modificou essa partida para ser o jogo, por exemplo, das 9 da noite no Sport TV. Não haverá partidas do Campeonato Brasileiro da Série A neste sábado às 9 da noite. Na rodada anterior de fim de semana, a gente viu acontecer, né? Um jogo do próprio Corinthians contra o Fortaleza foi remanejado, mas não vai acontecer isso agora. É 4 da tarde, Flamengo e Corinthians, exclusivo no Premier. E é um jogo bem interessante de a gente acompanhar, porque, olha, é o Tite contra o Corinthians, é o Tite muito contestado, é o Flamengo vivendo uma má fase impressionante, é o Corinthians que até melhorou um pouco nos últimos jogos, mas ainda não embalou de verdade, né? No Campeonato Brasileiro tem apenas os 3 gols da vitória contra o Fluminense, aquele 3-0 já há 2 semanas. O que a gente pode esperar em campo desse jogo, Bruno? Pois é, acho que antes do campo, eu preciso só fazer um adendo aqui, que um pouquinho antes aqui da gente estar aqui batendo esse papo, eu estive no Ninho do Urubu e o bicho pegou lá, né? Protesto, forte protesto de organizadas do Flamengo na porta do Ninho do Urubu. Carros de jogadores foram cercados, por exemplo, do Vinha, o Arrascaeta estava dentro do carro do Vinha, o Everton Cebolinha, o De La Cruz, todos eles tiveram os carros cercados. De La Cruz foi um pouquinho poupado, vamos dizer assim, mas também muita gritaria, você vê nitidamente que ele estava assustado, mas de certa forma ele foi poupado das cobranças, mas as cobranças muito fortes, chegou a ter um empurra-empurra entre seguranças e esses integrantes de torcidas organizadas, alguns carros foram alvejados por ovos e pipoca, enfim, clima bem tenso, a polícia militar precisou chegar e fazer o reforço ali no portão. Mas falando dentro de campo, a gente tem os campinhos aqui, a gente pode conferir na tela, vamos ali começar pelo Flamengo, que é o mandante. O Flamengo vai assim, ó, Rossi, e aí na lateral direita tem a disputa ali do contestado Wesley com o Varela, que ainda está recuperando o melhor da sua forma física e por isso que ele tem voltado aos poucos. Existe uma expectativa até que de repente ele comece jogando, mas ele está aí em parênteses porque ele ainda não está totalmente 100% fisicamente. Quando ele tiver, o caminho mais natural é que o Varela volte a ser titular, porque o Wesley tem sido muito contestado, inclusive foi vaiado lá no Chile também. O torcedor do Flamengo estava lá no Chile. E aí tem o Fabrício Bruno e o Léo Pereira na zaga, com o Ayrton Lucas disputando ali a posição na lateral esquerda com o Vinha. O Eric Pulgar segue ele fora, continua lesionado com uma torção no tornozelo esquerdo, então ele segue fora. Então a tendência é que seja Alain, Gerson e De La Cruz. No ataque, Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro, Bruno Henrique e Gabigol no banco de reservas. E aí vamos para o campinho do Corinthians. Corinthians, então, Carlos Miguel se firmando cada vez mais no gol corintiano, Fagner, Félix Torres, Kaká e Hugo, Paulinho ou Fausto Vera, Breno Bidon e Garro, Romero, Wesley e Yuri Alberto. Bom, como vocês já, o pessoal que já acompanha o programa já está acostumado, a gente tem nossos palpites aqui para depois vocês cornetarem. Para esse jogo, meu palpite é que vai dar Flamengo. Vai dar Flamengo, vai ser um jogo apertado, mas o Flamengo ali vai conseguir voltar aos trilhos aí com essa vitória. E você, Alan, o que você acha? Eu vou no empate. Eu vou colocar uma coluna do meio para esse jogo aí. Acho que tem histórias bem interessantes, essa pressão toda que a torcida do Flamengo vem fazendo, que você relatou muito bem agora. O Corinthians, que faz jogos melhores, é verdade, os resultados não estão aparecendo com a frequência que deveriam. Mas tem ainda por cima Tite contra Corinthians, é cara e jeito de empate, na minha opinião. Pois é, assim, o Tite com certeza vai ser um dos protagonistas, aí, um dos grandes personagens desse jogo, pela história com o Corinthians, por tudo que está vivendo com o Flamengo. Os torcedores, inclusive, que tiveram, as organizadas que estiveram lá no Ninho, falaram que vão
fazer novos protestos amanhã no jogo. Veremos. Qual